damos início a mais um Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães. Semanalmente olhamos para a atualidade do Conselho de Guimarães e esta semana com as opiniões avalizadas do Francisco Teixeira e do Turcato Ribeiro, a que se junta também Rui Armindo Freitas, gestor, vice-presidente do PSD, a quem desde já saúdo e agradeço a disponibilidade para estar connosco, para conversarmos um pouco neste Guimarães em Debate. Bem-vindo, Rui Armindo Freitas, esperemos contar consigo em próximos programas também. Será um gosto tê-lo por cá. Ora, estamos ainda no rescaldo das eleições do passado dia 10, isto porque no dia em que estamos a gravar este programa ainda não está finalizada a contagem dos votos dos provenientes da imigração, seja do Círculo da Europa e do resto do mundo, portanto, poderá acontecer, embora a tendência não seja essa, mas poderá acontecer ainda uma inversão total daquilo que se julgava até agora. Mas, como dizia, estamos ainda em tempo de rescaldo da campanha das eleições de 10 de março e o Guimarães em Debate vai novamente olhar para esta questão, vai trazer certamente novos olhares. Vamos ouvir o que tem para nos contar, quer seja o Francisco Teixeira, o Turcato Ribeiro e o Rui Armindo Freitas. E Francisco Teixeira, se não te importas, começávamos mesmo por ti. Como é que olhas para estas eleições de 10 de março? Como eu lembrava, ainda não estão definitivamente encerrada a contagem, mas estará mais ou menos aquilo que ficará em definitivo. E então, que olhar é que tens? Boa tarde ou boa noite a todos, ao Rui Armindo em especial. Veio aqui, mas também a Turcato, a ti e a Elvira. Há alguns dados óbvios, que são apenas repetições daquilo que já tem sido dito mais ou menos ad nauseam, não é? Que estas eleições legislativas provocaram uma mudança muito substancial naquilo que é a estrutura parlamentar e político-partidária portuguesa. Bom, na verdade, veremos como é que vai acontecer no futuro. Ainda há muito jogo para jogar, é certo. Mas, imediatamente, tomando a conjuntura não direi pela estrutura, mas por aquilo que pode acontecer a médio prazo, a emergência de um terceiro partido de extrema-direita, xenófobo, racista, que assenta numa lógica de relação com a verdade muito difusa, que emerge a partir de razões de queixa legítimas, no caso dos portugueses. E esta distinção já foi feita inúmeras vezes e eu tenho que a fazer novamente, não confundir a estrutura dirigente e os dirigentes do Chega com as pessoas que votaram no Chega. Eu acho que há boas razões e houve boas razões para que as pessoas votassem num partido novo que entendiam como um voto, como uma estrutura de protesto que pudesse acolher uma desesperança e até uma fúria, uma indignação profunda com o sistema político português, sobretudo organizado à volta do PS e do PSD. Eu acho que há razões para isso, há razões muito fundas para que isso possa acontecer. Tem a ver com o fechamento dos partidos, com a incapacidade dos partidos de responderem às necessidades e às circunstâncias reais da vida das pessoas. Incluo aqui, em particular, o PS, que esteve no governo nos últimos 8 anos, mas também o PSD, no sentido sistémico da palavra, não é? Uma vez que, na verdade, o PSD ganhou as eleições, ou vai ganhar as eleições por um deputado, provavelmente, mas esta votação, fazendo com que o governo passe do PS para o PSD, na verdade é um abalo muito substantivo ou muito substancial nos dois partidos, sobretudo nos dois partidos que são as duas colunas estruturais do sistema, que têm na prática quase um empate, quer dizer, a diferença entre o PS e o PSD nestas eleições é quase uma diferença negligenciável, embora negligenciável do ponto de vista numérico, embora do ponto de vista político, basta ganhar por um voto e tendo ganho as eleições, haverá uma mudança de governo e, portanto, da estrutura de poder executivo em Portugal. Portanto, eu acho que houve boas razões, há razões de queixa fundadas dos portugueses quanto a algumas políticas do Partido Socialista e mais estruturalmente quanto a algumas políticas e modo de ser e de estar dos dois partidos estruturais. E essa fúria, essa desesperança dos portugueses manifestou-se agora, nesta votação, num terceiro partido extremista. Há muitas razões, quer dizer, há neste momento em curso uma investigação de natureza sociológica para tentar perceber quem são os votantes do Chega
e quais foram as razões que motivaram a votação do Chega. Mas já há muitos estudos que vêm muito de trás relativamente às circunstâncias muito semelhantes, muito parecidas, e que, vale a verdade, estava-se à espera que acontecessem em Portugal também. Faltava saber quando. Faltava saber quando e como e em que circunstâncias. Bom, e há uma circunstância, só para terminar desta primeira fase, há uma circunstância que é ineludível. Quer dizer, a democracia não produziu também em Portugal os resultados suficientes e os resultados necessários para que as pessoas tivessem uma relação crítica, uma relação de conflito adversarial e não de inimigos, para que tivessem uma relação crítica sadia com os partidos estruturantes, incluindo o Partido Socialista, nas atuais circunstâncias em que vivemos. Portanto, o nosso modelo democrático-liberal não deu as respostas que tinha que dar e que podia ter dado. Há responsabilidades subjetivas nisto também, e há responsabilidades objetivas. Mas há responsabilidades subjetivas e as pessoas reagiram assim. Eu quero crer que agora, quer o PS, quer o PSD, mas particularmente o PS que vai para a oposição, e que é um partido estruturante do regime democrático português, saberão olhar para dentro e refazer a sua relação com os portugueses e tomar a atitude crítica que devem tomar relativamente a si próprios, mudando as suas políticas e a sua comunicação e, sobretudo, a sua ação política na relação com o país. Torquato Ribeiro, talvez por diferentes razões, mas acho que era capaz de subscrever também a afirmação de Francisco Teixeira de que isto demonstra uma certa falta de respostas do modelo democrático-liberal relativamente, enfim, àquilo que se esperava. Sim, eu cumprimento aqui os meus companheiros de painel, o Rui Armindo, que é a primeira vez que estou aqui com ele neste programa, e naturalmente Francisco Teixeira, o António Magalhães e a Elvira, e todos aqueles que nos estão neste momento a ouvir. Sim, eu penso que acima de tudo é um falhanço de uma estratégia que foi montada a anterior pelo então Primeiro-Ministro, António Costa, que de facto teve uma prática de 2015, que foi uma prática que foi apreciada por uma boa parte dos portugueses, porque vínhamos de um governo, de facto, que tinha colocado alguns fortes problemas na vida das pessoas, a pretexto da Troika, e isso, pronto, já foi devidamente discutido, e digamos, a ação que o governo teve coligado com partidos que lhe permitiram formar governo, mesmo não tendo maioria esse partido, o Partido Socialista, então foi possível fazer um governo que trouxe alguma esperança ao povo português no sentido de melhorar as suas condições de vida. E isso foi um governo que, de facto, angariou para o Partido Socialista, acima de tudo, que foi o principal, digamos, quem mais beneficiou com esse trabalho e com essa aliança, e não contente com isso, o então Primeiro-Ministro decidiu arranjar um pretexto, não permitindo, digamos, progressos num determinado orçamento, o que fez com que se ruísse, porque havia a percepção que, motivado por essa boa governança e por essa aceitação da população portuguesa, o Partido Socialista iria ter uma maioria absoluta e, portanto, o Partido Socialista iria ter condições mais que suficientes para poder governar bem para os portugueses. Não aconteceu assim. O Partido Socialista tinha uma maioria absoluta, desperdiçou essa oportunidade da maioria absoluta, fez com que, de facto, as clivagens e aquilo que era muito reivindicado no âmbito da saúde, os trabalhadores da função pública que não viram as suas carreiras congeladas e, de facto, não havia ainda grandes expectativas em relação à reposição dessas mesmas carreiras, numa situação normal, até tendo em conta que o nível de vida foi subindo. Os próprios professores que se viram digamos, e estou aqui também, uma boa parte dos partidos com assento parlamentar, principalmente os principais, também jogaram um pouco com esta questão dos professores, não dando saída ou não dando resposta a uma necessidade mais que justa. Aliás, uma necessidade tão justa que no arquipélago da Madeira eles tiveram essa possibilidade. E na própria habitação, porque o Partido Socialista teve possibilidades, pelo menos, para travar na legislação atual aquilo que foram os efeitos nefastos
da lei Cristas, chamada lei Cristas, a lei dos despejos, e o Partido Socialista nada fez. Portanto, parece-me quase que, digamos, a gula inicial de tentar construir uma maioria absoluta, desperdiçando vontades que permitiram ao Partido Socialista, essas vontades, essa colagem de vontades, permitiram ao Partido Socialista assumir um papel muito mais abrangente para a sociedade portuguesa do que propriamente sendo só e isolado. E isso verificou-se porque, de facto, a maioria absoluta não lhe trouxe mais do que aquilo que o governo anterior, quando esteve coligado, conseguiu. E, portanto, isto é um fracasso. Do ponto de vista estratégico, estou aqui um fracasso. E este fracasso tem repercussões que são nefastas para o país, porque, de facto, permitiu que o voto de protesto, até muitas das vezes acéfalo, e geralmente nas questões, quando as pessoas estão desesperadas, aparece um pouco este tipo de atitude. Aliás, o Francisco há pouco salientava essa falta de identidade entre os votantes e o partido em que votam, os dirigentes Muitas do partido vezes em que votavam. acabam, porque mas isso concordo com quando o Francisco diz que, de facto, nós não devemos confundir as cúpulas de um determinado partido, neste caso até concreto, que estamos a falar e todos sabemos que estamos a falar, com, digamos, as bases que lhe permitiram ter esta votação extraordinária. Porque acaba por ser uma votação extraordinária, mas que já se estava a construir, já se sabia, ou se tinha a noção, não, poderia não ter esta dimensão, mas já se sabia que iria ter, de facto, um reforço eleitoral. Portanto, passou-se aqui, quando se diz que o liberalismo aqui tem uma crise, ou digamos, as políticas liberais, quando Francisco diz isso, as políticas liberais são seguidas quer pelo PS, quer pelo PSD. E, portanto, mesmo o PSD tendo ganho estas eleições, tem também aqui um problema para resolver. O Francisco dizia que era um modelo democrático-liberal, que não é exatamente a mesma coisa que liberalismo. Pois não, Francisco, Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Exatamente. Sim, não tem a ver com o liberalismo, mas ele falou em democracia liberal. E a democracia liberais têm sido, as políticas têm sido seguidas até agora e, portanto, naturalmente que isso não resultou. Muito bem, nós voltaremos já a estas questões outra vez, porque por agora importava ouvir o Rui Armindo Freitas. Rui Armindo, duas explicações já para estes resultados. Provavelmente avançará ainda com uma outra explicação. Imagino eu. Bom, antes de mais, cumprimentar o Francisco Teixeira, Turcato Ribeiro, duas pessoas por quem tenho uma enorme estima e já lá vou explicar porquê também com as raízes da explicação que quero dar sobre o crescimento do Chega, mas queria dar uma nota especial para cumprimentar o António Magalhães, que considero ser, de facto, uma referência do jornalismo regional, tem feito muito pela política na nossa região, em especial em Guimarães, que nos tem dado antena há muitos anos e com uma moderação que aprecio muito e que, mais uma vez, e a minha presença aqui também é para assinalar isso e agradecer com a minha presença o trabalho que tem feito pelo debate político em Guimarães. A direção é que agradece. Muito obrigado. Posto isto, dizer o seguinte, eu falava de apreço pelo Turcato Ribeiro e pelo Francisco Teixeira, porque, tal como eu, estão aqui a debater política de forma abnegada, desinteressada e não paga ao fim de um dia de trabalho. E eu digo isto porque há um lado da política, que é o lado da paixão pela política, da paixão pela terra, que muitas vezes não passa para os eleitores. Seja na Assembleia Municipal, onde esgrimimos argumentos pela nossa terra, seja pelas Assembleias de Freguesia por este país fora, e essa parte da política não visível faz com que até nós sejamos colocados no saco de os políticos são todos iguais. Vocês que andam na política. Deste discurso oportunista de partidos como o Chega. Porque quando Francisco diz que o Chega é um partido de extrema-direita, eu sinceramente tenho muita dificuldade em perceber o que aquilo é, porque eu acho que aquilo é um partido oportunista. No entanto, nós não nos podemos vangloriar com a redução da abstenção e não querermos perceber a mensagem que aqueles que depositaram o seu voto no Chega nos estão a passar. E aquilo que nos estão a passar é, de facto, alguma falha das democracias liberais darem resposta às expectativas das pessoas, mas também há uma coisa de menor curto prazo que não é aqui referenciada e que tem a ver também com o oportunismo dos partidos que estão no poder, no caso o Partido Socialista, que durante os últimos 2 anos difíceis de governação, porque já não tinha o tal amplo consenso parlamentar que tinha
anteriormente, porque já não precisava do Bloco de Esquerda, nem do PAN, nem da CDU. Então, sempre que havia alguma questão mais de fundo a debater, lançava-se uma cortina de fumo entre o Presidente da Assembleia da República e o líder do Chega. Isso fez-los crescer. Isso fez-los tornarem-se quase num movimento, muitas vezes, que nós, responsáveis, e todos os portugueses que têm interesse pela democracia, e todos os democratas liberais, que é não permitir a tribalização de quem hoje nos quis dar um sinal de que o sistema está doente e de que o sistema precisa de ser revisto. Então, se calhar, eu muitas vezes lanço este desafio até aos próprios jornalistas, dizer assim, se calhar é hora de mostrarem quando algum político faz alguma coisa de bem. Porque eu só vejo sempre notícias dos políticos a fazerem coisas mal. E eu não vejo nunca uma notícia a dizer que o Torquato Ribeiro teve o dia todo a trabalhar e à noite foi para a Assembleia Municipal. As condições em que muitas vezes estamos nas Assembleias Municipais. Ou das pessoas que deixam a vida confortável para irem servir num cargo qualquer com funções governativas, até no Governo Central. Porque depois nós queremos tudo e o seu contrário. Porque agora dizem, Luís Montenegro vai ter muita dificuldade em recrutar. Mas o Partido Socialista já recrutava com facilidade. Bom, se o Partido Socialista recrutava com facilidade, diziam que era jobs for the boys. Se o PSD ou a AD não tem boys, vai ter dificuldade em recrutar. Ou seja, parece que muitas vezes nós queremos tudo e o seu contrário. E se não fazemos política com responsabilidade, damos aso a que fenómenos como o André Ventura, porque trata-se do André Ventura, e não de quem está por trás dele, cresça, capitaliza em cima de tudo o que é diagnóstico, porque ele não dá... Eles crescem pelos diagnósticos, não é pelas soluções. As pessoas ouvem diagnósticos, mas não ouvem uma única solução. E nós tendemos... Se eu hoje aparecer aqui com um plano aos meus amigos para dizer que daqui a 10 anos vos exponho muito bem, se gerir as vossas carteiras, vocês mandam dar uma volta. Agora, se eu disser que é para daqui a bocado, vocês até são capazes de ir na conversa. Porque é exatamente isto. As pessoas gostam do imediato. Contudo, é preciso assinalar que, de facto, há uma grande alteração na configuração política em Portugal, há uma mudança, há voto pela mudança, quando temos um partido que está acima de 40% e, de repente, baixa dos 30%, há um sinal claro das pessoas, seja para o Chega, seja até a própria AD. Convém dizer uma coisa, os comentadores diziam todos que era impossível a AD vencer as eleições se o Chega crescesse da forma como cresceu. E, apesar disso, a AD conseguiu ter a votação que teve com o Chega a crescer. Mas há um sinal de mudança. Mas há um sinal de mudança que vem de quê? Convém dizer que nos últimos 8 anos temos o problema da habitação muito agravado. É verdade. Temos o problema do ensino, em que muitas crianças em Portugal chegam ao final do ano e, pelo menos a uma disciplina, não tiveram um professor. Temos o Sistema Nacional de Saúde a arrebentar pelas costuras e podemos inventar ou chegar à conclusão de que nunca teve tanto serviço o Sistema Nacional de Saúde porque há mais pessoas a acorrerem a ele. Pois é. E vamos ter muitas mais, mas é preciso precaver isso. A pirâmide demográfica portuguesa é conhecida de todos há muitos anos. Ninguém esperava que tivesse comportamento contrário. Temos os salários médios. Ainda hoje saiu uma notícia que dizia Portugal tem os salários médios a crescerem acima da União Europeia. Mas qual é a base? Qual é a base de partida? Se nós temos uma base mais baixa, claro que vamos crescer mais do que os outros. Claro que tomáramos nós estar num lugar dos outros que cresceram menos do que Portugal cresceu, porque já estão muito melhores do que nós. Isto depois também é brincar com os números. Mas o que é a realidade é essa. Este Partido Socialista deixou-nos um país que é bom, e agora não me confundam com o Torquato Ribeiro, mas é um país que é bom para ricos. Este país é bom, este socialismo é bom para os ricos. Porquê? Porque quem tem dinheiro para ter um filho num colégio não tem problemas. Quem tem dinheiro para ter um seguro de saúde não tem problema nenhum. Quem tem um filho que pode ir para uma universidade fora da sua zona de residência porque tem dinheiro para lhe pagar uma casa, também não tem problema nenhum. E a economia começa a funilar e começa a recrutar numa base cada vez mais curta e é mais injusta. Não sei se ainda queria acrescentar mais algo para concluir, mas então voltaremos aí mais tarde. Francisco Teixeira,
Num artigo que publicaste terça-feira no Jornal Público, apontas algumas razões para aquilo que, pelo menos na leitura que eu fiz, podem justificar o que correu mal nestas eleições para o lado do PS, mas há uma afirmação que para mim me marcou bastante, que é a seguinte. A determinada altura escreves: a questão é que ou o PS muda, mitigando e ultrapassando seriamente o anquilosamento aparelhístico, mental e político, diagnosticado ad nauseam, ou a coisa pode correr ainda pior. Ora, está-se a escrever, a olhar para o PS nacional, mas que se poderia também, de alguma forma, aplicar ao PS local. Mas por agora gostava que desenvolvesses um pouco mais esta ideia. Bom, isto é escrito para o PS nacional, que inclui o PS local, quer dizer, para o PS todo. Não é? Não há ilhas. Bom, isto vale para o PS, vale para o PSD, e já não falo na CDU ou no PCP mais exatamente, que tem uma forma de organização ainda mais fechada e mais anquilosada. Mas é evidente, eu falo da globalidade do funcionamento dos partidos democrático-liberais, diria o PCP, dos partidos burgueses. Não é? Vamos lá ver. O que está a acontecer neste momento no Partido Socialista é uma coisa estranhíssima. É isso que eu digo no artigo do Público, e que no dia que o estamos a gravar, isso ficou... enfim, o artigo foi escrito 2 dias antes, mas parece que adivinhava aquilo que aconteceu com a visita, com as declarações do Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, à saída da audiência com o Presidente da República em Belém. Que é, o Partido Socialista, em grande parte, não só por isso, perdeu as eleições porque se recusou a tomar uma série de medidas que agora vai apoiar o PSD que as vai tomar. É um fenómeno estranhíssimo. É um fenómeno estranhíssimo. Ou seja, o PS já as tinha proposto na campanha eleitoral, mas como tinha proposto na campanha eleitoral e vinha com o lastro governativo que não as tinha posto em prática, é evidente que as pessoas desconfiaram. E agora, medidas concretamente, Francisco? Aquilo que o Turcato falou, a recuperação do tempo de serviços dos professores, a questão das forças de segurança, a questão dos funcionários judiciais, nomeadamente. São algumas medidas que agora o PS vai apoiar, que já estavam inscritas no seu programa eleitoral. É bom que isto fique claro. Portanto, não é sequer uma novidade. E o Pedro Nuno Santos, hoje, à saída, no dia em que estamos a gravar, à saída do Palácio de Belém, diz, bom, se o PSD propuser estas medidas e para tal houver uma subida do teto da despesa, for preciso um orçamento suplementar, o Partido Socialista tem também essas medidas no seu programa eleitoral, portanto, votará a favor do orçamento retificativo, se ele for necessário. O que é uma situação que mostra a maturidade política do Partido Socialista, mesmo estando na oposição, unindo-se naquelas medidas que no seu programa coincidem com a do partido que emerge como novo partido do governo. Portanto, se as medidas coincidem, tem que as apoiar. Bom, mas a verdade é que se tivesse tomado essas medidas antes, e havia muita gente dentro do próprio Partido Socialista a reclamar essas medidas, provavelmente o PS não perderia as eleições, não teria perdido as eleições, e a própria emergência da extrema-direita não seria tão forte e tão poderosa como aconteceu. Portanto, estamos aqui numa situação algo estranha. E porquê é que isto aconteceu? Aconteceu por causa justamente desta lógica muito aparelhística. Isto é uma coisa diagnosticada há décadas, ou há muitas décadas, não é? De os partidos burgueses, já não falo dos partidos demoliberais, já não falo do Partido Comunista Funcional, não, acho que é completamente diferente. Democrático-liberais. As terras do Demo. Democrático-liberais. As terras do Demo. Terras do Demo é bom, até é muito bom. Mas democrático-liberais de terem uma tendência para o aparelhismo, uma tendência para aplaudir o líder carismático, e estar sempre de acordo com o líder, mesmo quando o líder faz as neiras, que foi o caso do António Costa. Quer dizer, o António Costa governou mal. E, em grande parte, o voto governou mal, globalmente. Mas algumas coisas foram boas. Algumas coisas foram razoáveis, mas aqui o peso tem que ser sempre, considerado em forma global. Quer dizer, há medidas que orgulham e que deixam o Partido Socialista orgulhoso de terem sido alcançadas. Mas, globalmente, aquilo que nós sabemos hoje é que da gestão política do Partido Socialista emergiu a extrema-direita. E isto não pode ser simplesmente
obnibulado, não é? Não pode simplesmente, nós não podemos fazer de conta que não há uma relação causal entre uma coisa e outra. Não é só a questão do Partido Socialista. E eu quero introduzir ainda que muito brevemente a questão da emergência da extrema-direita não se deve só a razões económicas. É preciso que isso fique claro nos dias de hoje. Há uma emergência de novos, se quisermos, de novos sinalizadores políticos e novos sinalizadores ideológicos que obrigam a um novo modo de relação dos partidos e dos políticos com a população. E esses sinalizadores, hoje em dia, para além dos sinalizadores económicos, são os sinalizadores que dizem respeito à questão da identidade nacional, que foi, em grande parte, e aos medos da diferença, aos medos da complexidade da vida, com pessoas que circulam, quer como refugiados, quer como migrantes, e que a produção de medos foi assenhoreada justamente depois da extrema-direita, mas também as novas questões da identidade pessoal e da identidade social que, pela sua aceleração e pela dificuldade de serem geridas e pensadas e comunicadas pelos partidos democrático-liberais, faz com que crie uma enorme ansiedade. Eu só termino com isto e vale a pena muito falar sobre isto. Quer dizer, há uma ansiedade do masculino neste momento no mundo ocidental. Há claramente uma ansiedade do masculino. E esta ansiedade do masculino, que tem a ver sobretudo com a emergência decisiva do feminino na vida pública, depois de milénios de maltrato, de subordinação da mulher ao homem, esta emergência do masculino cria uma enorme ansiedade relativamente às pessoas que acumulam não só problemas económicos, mas também uma dificuldade em lidar com as novas identidades psicológicas que estão a emergir. E a extrema-direita está a assenhorear-se desta ansiedade. E é preciso saber lidar com isso, e nem sempre os partidos democráticos estão a lidar com isso. Não é um exclusivo de Portugal. Isto é algo que já está a ser estudado em algumas margens, em muitos partidos, em muitos países, a começar, evidentemente, pelos Estados Unidos. E em Portugal isso também está a ser apanhado pela extrema-direita. Quer dizer, uma das características notórias da extrema-direita é o seu machismo, não é? E até a sua misoginia típica. E isto não tem nada a ver com o facto de incluir uma mulher ou outra como ramo de flores. Não é? Rui Armindo Freitas, alguns dos erros que o Francisco Teixeira encontra na atuação do Partido Socialista podem servir de alertas para o PSD? Não creio, porque julgo que se o PSD ou a AD estivesse na governação, muito daquilo que sucedeu não teria sucedido. Bom, isso aí não me parece que seja por aí. Está naturalmente... Quer dizer, o PSD ganhou as eleições por 10 mil votos e diz que não é nada com eles. Quer dizer, isso é absurdo. Agora, acho uma coisa. Acho que o PSD ao dia de hoje, ou a AD ao dia de hoje, são o partido pivotal no que toca à moderação no espaço político português. Ou seja, é o partido que pode tornar possível que exista um diálogo mais abrangente a partir do momento em que uns se fecham a dialogar e nós vamos ter que ser pivotais nisso. Obviamente que eu, e aí isto vincula-me a mim, tenho muita dificuldade em dialogar com um fenómeno como o do Chega, mas a partir do momento, não é cá dizer que vai-se espezinhar 1 milhão e tal, porque isso para mim é uma conversa que é só, até é tão fácil que se refuta ela mesma, mas aquilo que Francisco dizia de nós não devemos afugentar quem lá votou, devemos perceber as lições. Mas julgo que o PSD vai ser pivotal para que haja paz e possamos restabelecer, se calhar, um sistema muito melhor no próximo ato eleitoral. No próximo ato eleitoral legislativo. Mas sobre o que o Francisco também disse, dizer o seguinte. Nós tivemos, de facto... Sim, nós tivemos, de facto, 8 anos de Partido Socialista que foram interrompidos por 4 anos de troika. Nem se pode chamar um governo do PSD. Foi de troika. Que exagero, quer dizer, essa é boa. Mas antes disso, tivemos, de facto, nos últimos 27 anos, salvo erro, 22 do Partido Socialista. E acho que há uma coisa em que o Francisco Teixeira tocou, em que me revejo, que tem a ver com a alternância. A alternância em democracia responsável, para mim, é sempre saudável. Até dentro dos próprios partidos. É natural que assim seja.
que haja várias correntes de pensamento e que elas se possam suceder para não acontecer o enquilosamento que o Francisco falava. Porque a certa altura os partidos clássicos, também eles, se enquilosaram e ficaram numa bolha, e estão numa bolha que tende a não evoluir com a mesma velocidade que a sociedade. Isso é que faz surgir os tais novos partidos com mais agilidade de comunicação e com os novos fenómenos de comunicação imediatos que fazem com que o populismo possa graçar e que outro tipo de mentes possam graçar na sociedade. Turcato Ribeiro, não sei se sobre esta questão ainda quer fazer mais algum comentário. Não, eu para mim tenho algumas dúvidas, só voltando ao processo que nos trouxe até aqui hoje, ainda hoje tenho dúvidas em relação à demissão do Primeiro-Ministro António Costa. Tenho dúvidas sobre os verdadeiros motivos. Sabemos que houve ali uma coisa qualquer mal contada, houve uma vírgula que foi mal avaliada ou que não foi colocada, mas... A nota da PGR, comunicada pelo Governo... Não me parece que venha trazer para já grande luz em relação a isso, porque penso que eventualmente só no futuro é que saberemos realmente o porquê desse pedido de demissão. Porque, acima de tudo, é o pedido de demissão que depois leva ao processo todo, embora o Presidente da República pudesse ter outra opção de substituir o Primeiro-Ministro por outro Primeiro-Ministro. Mas não quis, assim, pronto. Em relação... Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho uma certa apetência pelo passado, por conhecer o passado, revisitar o passado de vez em quando. E tenho tido oportunidades de ir ver espólios, que muitas das vezes surgem, de amigos que deixam de ter, digamos, capacidade para fazer a gestão dos espólios, então pedem-me para eu servir de intermediário, para poder, digamos, recolher aquilo que é interessante, para ficar para a história, porque acima de tudo parece-me que também estamos numa fase em que, essencialmente, as pessoas parece que não sabem nada da história recente. Não é? E parece-me que este sinal é um pouco isso. Mas quero-vos dizer que é um exercício engraçado, porque, ainda por cima, eu tive acesso há bem pouco tempo a uma grande coleção de cartazes políticos diversificados. E é muito bom ver a atualidade das mensagens que muitos desses cartazes têm. Nós ainda agora falámos aqui, o Rui Hermino falou aqui da alternância, que é uma palavra que me irrita um pouco, quer dizer alternância, porque não alternativa. E já o CDS, na altura, tinha um cartaz que chamava Alternativa 76. O CDS já não ia para a alternância, era alternativa. Porque, acima de tudo, o que faz mudar, penso que também são as alternativas às políticas. Há uma coisa que lhe quero dizer. Eu, quando falo da alternância, digo no limite à alternância, porque o ideal será sempre uma alternativa que nos conduza a um caminho diferente. E foi o que aconteceu. Pronto, mas bem nisto... É uma alternativa, não é uma alternância. E então, para concluir, sim, se fosse possível... Para não falar, que eu depois até vou publicar, isso agora vou fazer alguma publicidade no Facebook, alguns cartazes que na altura se fizeram sobre a AD. São interessantes também, porque têm a ver, pronunciam um futuro um pouco negro. Parece que temos aqui uma delegação da Efêmera em Guimarães, é isso? Quase, não é bem da Efêmera que eu não sou. Só fazer uma coisa muito rápida. Muito rapidamente. Queria olhar para Guimarães. Quer dizer, o que aconteceu com estas eleições legislativas não é simplesmente uma questão... Eu acho que o PS esteve globalmente mal. Teve muitas coisas boas. E os resultados eleitorais emergiram diretamente dessa governação. Agora, pensar que esta coisa que aconteceu, que é de grande estrutura e grande dimensão, tem apenas a ver com as políticas específicas desta ou daquela governação do PS, é cegueira e é tentativa de não perceber. É evidente que há quem tem mais responsabilidades que outros, eu não estou a minimizar, desde o início não estou a minimizar as responsabilidades do PS, mas isto não é só uma questão do Partido Socialista, é uma questão mais global. Não, é uma questão do sistema que se mantém, mas o sistema mantém-se inalterado. Se estivessem de acordo, propunha agora que fizéssemos um olhar mais micro, que olhássemos para Guimarães e das consequências que ainda se podem sentir, ou que se ainda irão sentir mais no futuro relativamente a isto. Eu permita-me lembrar-lhes, no passado, no último Guimarães em Debate, Vítor Oliveira, um dos nomes também do Partido Socialista de Guimarães, a determinada altura fazia algumas declarações que eu gostava de agora lembrar.
Ora, isto é um sinal verde com tons muito amarelados para o Partido Socialista de Guimarães. E aí concordo com o Carlos Caneja Amorim, que de facto o atual presidente da Conselhia do PS Guimarães tem de reavaliar muita coisa, a começar pela mensagem que pretende passar para o seu eleitorado. Porque vimos vários outdoors espalhados pela cidade com 3 rostos e não vimos nenhuma mensagem política. Se calhar, eventualmente, fazia mais sentido reportar-se a um passado recente, por exemplo, compararmos o que era o salário mínimo e o que é atualmente, uma mensagem forte para que as pessoas entendessem e não propriamente chamar a esses outdoors o rosto, personalizando essa campanha. Ora, estas eram as declarações de Vítor Oliveira no último Guimarães em debate, mas eu, se me permitem, lembrava aqui uma outra tomada de posição de uma figura do Partido Socialista de Guimarães, nesse caso de Sérgio Castro Rocha, que é presidente da Vitros, também, uma das mais importantes empresas municipais, que em artigo de opinião publicado no Correio do Minho escrevia a determinada altura: não será necessária uma análise muito elaborada para perceber que algo não está bem no reino do PS Guimarães. E mais à frente dizia: o partido precisa de fazer e concretizar as ideias com pessoas capazes, competentes e que demonstram trabalho concreto em que os guimaranenses possam confiar. E já agora, se me permitem, mais uma das frases desse artigo de opinião de Sérgio Castro Rocha: não é fácil acreditar numa estrutura sombria, fechada, individualista e dividida como a que se vê na estrutura do PS em Guimarães. Ora, estas eram declarações eram as opiniões de Sérgio Castro Rocha num artigo publicado no passado domingo no Correio do Minho. Francisco Teixeira, eu há pouco, quando te perguntava relativamente ao teu artigo do Público, se aplicava ao PS Nacional ou também se poderia aplicar ao PS de Guimarães, mas neste caso concreto estamos a falar aqui do PS de Guimarães. Que leitura é que fazes da situação atual do PS em Guimarães? Ela é assim tão sombria como parece depreender-se destas duas opiniões? Eu este tema até me faz um bocado de confusão, porque acho que este tema é um bocado vácuo. Quer dizer, eu só gente que de facto não consegue uma análise muito elaborada e que de facto não consegue descer ligeira, milimetricamente abaixo da superfície, é que não percebe que os resultados que ocorreram em Guimarães não têm nada a ver com Guimarães especificamente. Tentar tirar ilações locais destes resultados das legislativas em Guimarães é completamente absurdo, não faz nenhum sentido nenhum. Vamos já ver. Mas, achas que localmente a campanha foi bem conduzida? Já lá irei, vamos por partes. As campanhas locais, mas podemos ir por aí, as campanhas locais não têm de facto impacto significativo nos resultados legislativos locais. Porque se assim fosse, isto não se tinha repetido em muitos concelhos do país. Ou seja, em muitos concelhos do país houve uma diminuição da abstenção e houve uma derrota do Partido Socialista, o que nem foi em caso em Guimarães, porque em Guimarães, nas legislativas, o Partido Socialista até venceu. E, portanto, não é possível encontrar nenhuma relação causal venceu, mas perdeu muitos votos relativamente às anteriores, Francisco. Sim, como em quase todos os concelhos do país, é isso, quer dizer... Para arranjar aqui uma causalidade, é preciso arranjar aquilo que se chama uma diferença específica. Ora, essa diferença específica simplesmente não existe. O que aconteceu em Guimarães repete-se por esses 305 ou 306, 7 concelhos fora do país. Não há nenhuma diferença específica. Portanto, não há nada correu que possa ser adscrito diretamente à campanha que se fez em Guimarães, ou sequer aos candidatos de Guimarães. Também não vale a pena ir por aí. Não se pense que o Partido Socialista ganhou em Guimarães, como ganhou em Faf, como ganhou em Vizela, por causa do candidato de Guimarães. Isso seria completamente absurdo. Como é ridículo, para não dizer mais, é ridículo achar que o Partido Socialista perdeu votos em Guimarães por causa da campanha de Guimarães. Isto não tem pés nem cabeça. Quer dizer, este fenómeno repetiu-se por todo o lado. Eu acho que há aqui eu não sei, acho isto um bocado vácuo, acho uma tentativa de fazer destes resultados legislativos uma chicana para o debate político local dentro do Partido Socialista, trazendo para o exterior do Partido Socialista, mas é uma chicana... Quer dizer, é uma chicana sem nível, sem qualidade, sem nenhum nível de argumentação. Ou me descobrem uma diferença específica, ou é absurdo dizer que os resultados em Guimarães, que foram dos melhores resultados que o Partido Socialista teve no Distrito de Braga, há aqui um problema com os candidatos ou com o Partido Socialista de Guimarães.
Nem para o bem, nem para o mal. Isso simplesmente não existe. Querer exponenciar isso não tem pés na cabeça. Quer dizer, Francisco, mas quando Sérgio Castro Rocha escreve que a estrutura do PS local é sombria, fechada, individualista e dividida... Isso é típico daquela lógica adjetival do Chega e da extrema-direita, que em vez de ir à substância, prefere atirar bocas, não é, às pessoas e às estruturas. Aliás, o senhor autor desse texto é uma pessoa que vem do PSD, passa muito rapidamente do PSD para o PS, de repente é militante do Partido Socialista há meia dúzia de meses, de repente parece que quer ser não sei quê, subitamente, sem ninguém lhe conhecer verdadeiramente nenhuma ideia substantiva sobre coisa nenhuma. Não tem substância, quer dizer, é apenas uma tentativa de estar em bicos de pés. No entanto, Francisco, não consigo entender sequer. Ele é presidente do Conselho de Administração de uma das mais importantes empresas. Bom, não fui eu que o nomeei, portanto não tenho nada com isso, quer dizer, não é algo que me diga respeito. Eu nem sequer estou apenas a analisar essa frase, este artigo que tu aqui trouxeste. E o que eu digo, e quero que me digam o contrário, que me argumentem ao contrário, é que não há nenhuma diferença específica relativamente aos resultados de Guimarães que permitam concluir que há uma relação causal entre o que acontece em Guimarães e os resultados de Guimarães. Não há nenhuma diferença específica. Enfim, no limite, poder-se-ia argumentar à contrária. Porque Guimarães foi dos três únicos conselhos do Distrito de Braga que não perdeu as eleições. O Partido Socialista ganhou-as em Guimarães. Como ganhou em Faf, como ganhou em Vizela. Há aqui um explicador comum, não é? Que é o facto de serem 3 autarquias socialistas. E, portanto, o que é que aconteceu a nível nacional e também no Distrito de Braga e também em Guimarães? É que nos sítios onde o Partido Socialista tem uma estrutura autárquica muito forte, como é o caso de Guimarães, com muitos autarcas, quer ao nível municipal, quer ao nível de freguesias, o PS resistiu melhor às circunstâncias eleitorais. E, em alguns casos, como é o caso de Guimarães, até as ganhou. E, portanto, dizer que no cartaz X falta uma frase, quer dizer, isso é absurdo. Isso não faria rigorosamente nenhuma diferença e não fez. A não ser... Porque é que não fez? Não vale a pena estar a repetir muito, mas porque é que não fez? Porque não há nenhuma diferença específica, não há nenhum sítio, não há nenhum argumento que se possa dizer. Foi por causa disto que nós tivemos piores resultados. Até tivemos melhor. Francisco, vamos ver se o Rui Armindo Freitas e o Torquato Ribeiro fazem a mesma leitura que tu fazes. Rui Armindo Freitas, como é que olha para os seus vizinhos do Toural com uma certa efervescência? O PSD, que antes das eleições estava também um pouco agitado. Bom, é assim, António, eu confesso que ainda estou a vestir a pele de comentador porque eu normalmente tenho muito decoro a comentar a vida dos adversários. Mas sei que me tem aqui também para o fazer. Mas aqui o Rui Armindo Freitas é o cidadão ativo, exatamente. Mas tenho que fazer este... Claro. Assim, antes de mais, tenho que dizer ao Francisco que nós quase tivemos um impacto técnico se virmos aquela questão da ADN ou sem ADN. Esbateu-se muito a diferença entre cerca de 700 votos. É verdade, como em todo o país. Como em todo o país. É verdade. Exatamente igual a todo o país. É verdade que acontece, mas é verdade que Guimarães costumava ter um travão que parecia muitas vezes ser ideológico, que desta vez não existiu. Não vou dizer que tenha sido... Mas isso foi em todo o país. Não vou dizer que tenha sido dos candidatos locais, não é isso que eu vou dizer, mas ainda assim tenho que dar os parabéns ao eleito pela AD em segundo lugar nas listas do PSD da AD, o Ricardo Araújo, e o Emílio Guerreiro por terem sido eleitos e por terem reforçado a presença dos deputados parabéns de Guimarães da Assembleia da República. Isso aí não é Dou os parabéns também, com certeza, ao Ricardo Costa por ter sido eleito, que também vai lutar pelos interesses de Guimarães na Assembleia da República. Agora, eu tenho que ser justo a dizer uma coisa. Eu ouvi as declarações de Vítor Oliveira e quando nós estamos a discutir estas campanhas, estão na rua, em abono da verdade, há uma coisa que nós temos que dizer. Nas legislativas, e eu acho que os grandes partidos funcionam todos da mesma forma, e os outdoors não são determinados propriamente pelas candidaturas locais ou até distritais. Há toda uma campanha nacional em que nós temos que enquadrar
os nossos candidatos. Nós até preferiríamos todos ter usado aquele momento para comunicar mais para Guimarães, porque, como se sabe, o Ricardo Araújo já foi ratificado em plenário no PST de Guimarães como candidato à Câmara, e se tivesse tido a oportunidade, de ainda, para além da campanha que fez e do trabalho que vai fazer por Guimarães, ter tido a oportunidade de aproveitar mais aquele espaço que também teve para passar mensagens do muito que vai mal no nosso concelho, teria feito. Assim como deduzo que o Ricardo Costa, pelo outro lado, teria feito a coisa contrária ou teria tido uma promoção diferente. Agora, acho que é uma extrapolação que dá jeito, e como o António dizia, e o Francisco também dizia, por acaso ao PSD, a AD, os resultados são até positivos porque são de crescimento em Guimarães. Mas senão também se abria todo esse tipo de discussões, porque o próprio António dizia que nós também estávamos acesos antes disto. Contudo, nós fizemos uma coisa. Mais uma vez demos um sinal de referencial de estabilidade para os guimaranenses, e quando tivemos que ir para a rua fazer campanha, fomos fazê-lo e fizemos todos juntos. Aqueles que gostaram mais de escolhas, menos de outras escolhas, mas que no fim do dia tivemos todos a trabalhar para que a AD tivesse uma vitória. Torquato Ribeiro, e como é que olha para esta disputa PS-PSD? Eu não olho, eu olho com olhos de cidadão, naturalmente vou ouvindo aqui e ali, mas parece-me que, neste caso concreto, em relação àquilo que acabámos de falar sobre a intervenção, quer do Vítor Oliveira, quer do Sérgio Castro Rocha, eu penso que, geralmente, e é normal, que quando os resultados são menos bons, não, por acaso, para o Partido Socialista não foram tão maus como no resto do país, não é? Há aqui sempre uma necessidade de surgir para marcar posição para outra coisa que não propriamente o comentário de per si. Ou seja, penso que o Partido Socialista neste momento tem várias propostas, algumas delas já são conhecidas, propostas digamos, de disputa autárquica. E surgiu uma nova. E agora surgiu uma nova, e o momento foi este, aproveitar um pouco o resultado menos bom do Partido Socialista a nível nacional e enfiar essa realidade, digamos, para proclamar, digamos, mais alto aquilo que se pretende, como uma determinada facção do Partido Socialista pretende para aqui, o que é perfeitamente legítimo por quem o faz, não sou eu que vou julgar isso. Mas como leitor daquilo, há uma coisa que é preciso dizer, aquele artigo que foi lido por todos nós, como ativos nestas coisas, não deixa margem de recuo. Aquilo é uma declaração de eu estou aqui, eu sou o candidato. Porque aquilo não é para otimizar posições, não é para nada. Sim, mas do ponto de vista da comunicação política. Sim, não, mas isso, da parte que me toca, isso não interessa nada, isso o PS resolverá nos termos internos e dentro das suas regras. A minha questão é esta ideia de que os resultados do PS em Guimarães resultaram melhores ou piores do partido em Guimarães. Mas também não resultaram. Mas não vamos desvalorizar totalmente a campanha que todos fizemos. O Francisco esteve a fazer campanha, com certeza. Eu também estive a fazer campanha. E eu não quero crer que toda a dedicação que nós pusemos na campanha também vale rigorosamente nada. Supor, deixa-me só sublinhar isto. Supor que o meu empenho pessoal, quer dizer, vamos lá ver. Talvez eu tivesse ganho 10 pessoas e tivesse perdido outras 10 noutras circunstâncias. Quer dizer, mas não é possível, estatisticamente, com seriedade intelectual, achar que há alguma relação causal entre os resultados locais e, a não ser em casos esdrúxulos, não é? Limite, não é? Imaginemos que de repente Guimarães caía para um valor absurdamente baixo. Guimarães no fundo foi ou teria um valor absolutamente alto. A alteração dos candidatos. Não teve nenhuma relevância, é evidente que não. A alteração dos candidatos. Não teve nenhuma relevância. Da direita à esquerda. Eu ia dizer exatamente isso. No PSD não teve nenhuma relevância o candidato de ser o Ricardo Araújo ou outro qualquer. Zero. Em termos de resultados eleitorais, nas legislativas, foi zero. Não teve nenhuma importância. Não sei se fez bem uma campanha, se fez má campanha, mas por exemplo, achar que os resultados do PS em Guimarães resultaram da candidatura do Ricardo Araújo seria um absurdo completo, não é? Está bem, mas eu penso que acima de tudo que não pretendem, a intenção não é essa. A intenção é aproveitar um momento para
a pretexto de, quer seja correto ou não, e nesse Claro, caso, claro, tem isso é verdade. o que importa é mandar agora esta mensagem, o que vem comprovar Isso é aquilo que há verdade, muito isso é tempo se verdade. falava, que havia várias pessoas que tinham no Partido Socialista, digamos, um exército para poder concorrer, e Mas surgiu eu mais acho um que ao Partido agora. Socialista se aplica o artigo do Francisco Teixeira, do anquilosamento. Mas E eu vou com Ao Partido Socialista alternativa- local, não é, Rui? Exatamente. Não, local. e ao PSD, eu vou com quer dizer- alternativa e com alternativa. Não, e ao As duas PSD, coisas. quer dizer, Que lá é- está. Há uma mexicanização da política. A em tentativa... Guimarães. Não, não, não. Se Nesse calhar caso vai ter um concreto- ponto Esta final. Nesse caso concreto até esta nem é. tentativa de Vai ter um ponto retirar... final nas próximas autárquicas. Se calhar, espero se eu. Canvas fazia se calhar. Quer dizer, esta tentativa, ainda que de lico doce, de tentar retirar efeitos locais das coisas nacionais, não tem pés nem cabeça. As pessoas fazem claramente a distinção entre o nível nacional e o nível local. O Partido Socialista já perdeu várias vezes as eleições a nível local e depois ganhar nas legislativas. Vamos avançar. Neste caso até as ganhou. Mas tem Doutor pés, Ribeiro, mas tem pés e cabeça conclua, aquilo conclua, se faz favor. que se pretende com esta Sim, comunicação. aproveitou-se a E, oportunidade portanto, para é uma mandar oportunidade para poder, mandar uma coisa qualquer para poder pensar. aparecer. Exatamente. Bom, Não há isso dúvida que quer nós precisávamos mais outro tanto tempo para conversarmos, mas este já se esgotou e, como tal, desafios, como sempre, ainda trazer aqui à colação algum tema que deveria ser tratado, alguma chamada de atenção que seja preciso. Francisco Teixeira, o que é que ainda retens? O que é que achas que devemos olhar ainda no final deste programa? Nós fomos olhando. Eu trago um livro que tem nos escaparates, ainda não acabei de ler, vou a metade, mais ou menos. Um livro do Martin Wolf. O Martin Wolf é um dos editores e cronistas principais do Washington Post, do Financial Times, peço desculpa, que é uma bíblia pós-liberais, mas que tem E uma... olhastes para o Rui Armindo Freitas? Eu olhei porque o Rui Armindo Freitas é Não, liberal, sou é um liberal, liberal, confesso. é um Sou liberal, liberal, confesso. é um liberal. Sou Mas liberal. que o Martin Wolf, neste livro que se chama A Crise do Capitalismo Democrático, faz, para já, mas o argumento central já está claro nas primeiras 300 páginas, faz um diagnóstico e tenta, agora vai apresentar na segunda parte do livro soluções da crise do sistema demoliberal, que, por Martin Wolf, é imputado em grande parte justamente à emergência do liberalismo e do liberalismo radical, sobretudo nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, que depois também veio para o continente europeu, chamando-lhe assim, porque os britânicos chamam a Europa o continente, não é? O continente. E, portanto, foi a emergência do liberalismo que conduziu justamente à diminuição das respostas económicas, conjugadas nos últimos 10, 15 anos com a emergência dos tais novos operadores simbólicos de natureza política, que são os operadores identitários e os operadores nacionais. E o Martin Wolf, sendo embora um homem que vem da Bíblia do liberalismo europeu, não deixa, por exemplo, de assinalar aquilo que toda a gente já sabe, que é o óbvio, que os 30 ou 40 anos principais de progresso económico, de igualdade e de justiça no mundo ocidental, chamemos-lhe assim, foram os anos, por exemplo, em que os impostos foram mais altos, em que as taxas marginais de imposto foram mais altas, em que o imposto sobre as fortunas foram mais altos, e que justamente há uma relação inversa da diminuição dos impostos com a falência, ou pelo menos o risco grave que neste momento o demoliberalismo ultrapassa na Europa e no mundo. Merecia uma discussão. Claro, naturalmente. O livro todo é uma discussão sobre isso. Torquato Ribeiro, e o que é que ainda acha que devemos falar? O que trago aqui é um tema que vai decorrer no dia 23 de março, pelas 15 horas em Lisboa. É uma iniciativa do Movimento Democrático de Mulheres para se assinalar, dentro das comemorações de 50 anos de Abril, assinalar o 8 de março, que não foi possível porque era em período pré-eleitoral e, portanto, foi adiado para o dia 23 e, portanto, será uma grande manifestação nacional de mulheres e, portanto, a todas as mulheres que nos estão a ouvir neste momento, se quiserem participar, há transportes e, portanto, é só dirigir-se aos pontos certos que, de facto, é possível participar nesta manifestação de mulheres. E, finalmente, o Rui Armindo Freitas acha que ainda se devia falar de um tema local, não? Rui Armindo Sim, Freitas? eu partilho hoje o Alto da Penha, que é o boletim informativo da Irmandade da Penha, para lançar um alerta, que é a notícia de capa do Alto da Penha, que é Penha em Risco. A Penha tem sido envolvida num calvário a partir de 2017, que coloca em risco todo o património que nós lá conhecemos. Convém dizer que a Penha é dos poucos sítios no norte de Portugal onde nós temos o testemunho de Raulino,
Marques da Silva, Luís de Pina, David Moreira da Silva, Maria José Marques da Silva, Carlos Prata, Noé Diniz, e apesar de termos todo esse contexto arquitetónico e toda a infraestrutura, em 2017 foi classificado como solo rural o território da Comieira da Penha, acontecendo coisas inauditas ou esdrúxulas, como há bocado foi aqui ouvido, que é um adjetivo que gosto, de nós não podermos ao dia de hoje reabilitar, nós, porque faço parte dessa Irmandade, reabilitar qualquer edifício que esteja na Comieira da Penha. Ou seja, o hotel que as pessoas conhecem, metade desse hotel é classificado como um risco elevado, risco de incêndio rural, ou seja, estamos envolvidos, e a Irmandade está envolvida num processo labiríntico, sem fim à vista, por falta de vontades várias, mas não da Irmandade continuar a servir os vimaranenses e os portugueses e todos quanto visitam aquele local. Ora, e os membros do painel de hoje do Guimarães a Debate, isto antes de fecharmos, devíamos agora fechar, mas provavelmente não se lembram que foi em 10 de abril de 2021 que foi para o ar o primeiro Guimarães a Debate. O Francisco Teixeira começou assim a olhar, a tentar recordar-se o que é que teria acontecido em 10 de abril de 2021. Foi o primeiro Guimarães a Debate. Portanto, nós estamos a comemorar o programa centésimo. Este será o centésimo primeiro. Há aí uma dúvida, Francisco Teixeira, desse núcleo inicial. Tu, o Tiago Laranjeira e a Mariana Silva, estás aqui neste programa. Que memórias é que tens desses primeiros tempos, ou então que balanço é que fazes ao Guimarães em Debate? Sabendo que estás a falar em causa própria. Sim, não, faço um bom balanço, não pelo que eu disse ou deixo de dizer, não porque as outras pessoas disseram ou deixam de dizer, mas porque é cada vez mais necessário a existência dos pequenos espaços de debate, locais, regionais, que sejam capazes de vitalizar a diferença, mas a diferença racional e a diferença civilizada entre as opiniões, entre as culturas, entre os partidos políticos. E, de facto, o Guimarães em Debate tem ajudado a cumprir esse papel, como outros programas, como outras circunstâncias. E já em 21, estamos em 24, já vão 3 anos. Não imaginava sequer que isto ia durar tanto tempo, espero que dure muito mais. Ou este, ou um sucedâneo deste, comigo ou com outras pessoas, porque o que é importante é que essa diferença tenha espaço para se expressar. Torquato Ribeiro, não está desde a primeira hora, mas já está cá há alguns programas connosco e presumo que se sente bem, pelo menos continua por cá. Não, eu não lhe chamaria um pequeno espaço de debate, mas sim um grande espaço de debate, porque de facto há muito poucos grandes espaços de debate e, portanto, naturalmente este, sendo reduzido, mas é um grande espaço de debate, porque, acima de tudo, a democracia também se constrói com este tipo de debates. E eu penso que hoje em dia fazem falta muito mais debates do que aqueles que existem. Portanto, está de parabéns aqui este programa do Guimarães em Debate. E, finalmente, Rui Armindo Freitas, curiosa coincidência, ao fim de 3 anos, o Rui Armindo Freitas é a primeira vez que vem até ao Guimarães em Debate. Sim, mais uma vez eu agradeço o convite e queria salientar sobre o pequeno ou grande espaço. Hoje todos os espaços são grandes. Mas todos os espaços são grandes, mas têm riscos. Daí a importância da comunicação social, local e regional, e que deve ser olhada por todos, pelo esforço que faz, para que se continue a pugnar pela democracia no local, fora dos grandes centros urbanos, porque nós aqui não temos a comunicação social nacional para cobrir os nossos fenómenos, e se não é a comunicação social local e regional, que tanto esforço faz, com as dificuldades que existem muitas vezes até de rentabilidade dos pequenos meios locais e de pagar as despesas e de fazer com que isto seja um negócio que tem que o ser para continuar a existir, não há onde debater fora dos espaços que todos conhecemos e é fundamental para prosseguirmos numa democracia saudável. E desta forma chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, aceitando o desafio do Francisco Teixeira, com a promessa de que pelo menos mais 3 anos por cá estaremos e mais 100 programas se seguirão. Guimarães em Debate fica por aqui. Como sempre, poderá seguir-nos nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Da nossa parte, a promessa que voltaremos então na próxima semana com outros temas e outros protagonistas.